Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz o salmista: Feliz o homem que na lei do Senhor Deus encontra o seu prazer e a medita dia e noite sem cessar. Palavra da salvação é esta oportunidade que temos para encontrar o nosso prazer na leitura, na meditação e no cumprimento da palavra que o Senhor nos dirige. Por isso vamos com muita atenção mais uma vez abrir o nosso coração, permitir que o Evangelho nos alcance, transfigure a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, ouvir a palavra de Deus é nos encontrar com o próprio Cristo, e este encontro pode transformar a nossa vida. Por isso é preciso disposição da nossa parte, para permitir que esta palavra se torne realidade na nossa vida. Vamos escutar com atenção a mensagem que hoje o Evangelho deseja nos transmitir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado, sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe: Por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que alegria acolher esta mensagem da Palavra de Deus. É o belo texto da transfiguração do Senhor. Jesus sobe ao monte com os seus discípulos e transfigura-se diante deles. Qual é a mensagem desse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir? Por que este evento da transfiguração? Qual é o seu significado? Vamos juntos refletir esta mensagem do Evangelho. Interessante, o Evangelho começa dizendo que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho para um lugar retirado, sobre uma alta montanha. Eram mais os discípulos de Jesus. E por que Jesus leva consigo estes 3, Pedro, Tiago e João? Certamente porque esses 3 discípulos representam cada um de nós. Eram os discípulos que talvez tivessem mais dificuldades para compreender o projeto de Jesus. Por isso Jesus os toma num lugar à parte, reservado, cria um ambiente de intimidade, para que ali a sua verdadeira identidade pudesse ser revelada. É interessante porque Pedro, como diz o próprio nome, significa alguém de cabeça dura. E de fato, a gente verá
logo em seguida que Pedro não aceita o tipo de Messias revelado por Jesus, aquele que deverá sofrer e morrer numa cruz. Pedro não admite. Por isso que a transfiguração ajuda os discípulos a depois interpretarem tudo o que vai acontecer com Jesus na sua paixão. Tiago e João, como nós também sabemos, eram chamados de filhos de trovão. Tinham uma tendência à violência. Estes dois discípulos, Tiago e João, eram aqueles que seguiam Jesus e até certo ponto por interesse, por lugares de honra e distinção. Foram eles quem pediram: Senhor, quando estiveres no paraíso, reserva para nós um lugar à tua direita e outro à tua esquerda. É por isso que Jesus toma consigo esses 3 discípulos, porque eram os que tinham mais dificuldades para compreender a mensagem do reino inaugurado por Jesus. Diante deles, Jesus se transfigura, isto é, muda o seu rosto. E para mostrar essa dimensão da plenitude da condição divina presente em Jesus Cristo, o Evangelho descreve desta forma: suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro da terra poderia alvejar. Portanto, isso para mostrar a plenitude divina revelada em Jesus, a glória divina revelada em Jesus diante daqueles discípulos. E o Evangelho, de modo muito bonito, diz que ali, enquanto estavam sobre a alta montanha, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, 2 outras figuras importantes também entram em cena: Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. Elias representa a plenitude da profecia e Moisés a plenitude da lei. Portanto, em Jesus, essas 2 realidades se realizam, se cumprem, se tornam plenas, a lei e a profecia. Jesus é o cumprimento de toda a Escritura antiga, por isso essas figuras de Elias e Moisés são importantes quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos para mostrar que Ele é a plenitude da lei e da profecia. E o Evangelho continua dizendo da reação de Pedro diante disso: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui nós temos 2 possibilidades de interpretação. Alguns dizem que é porque Pedro gostaria de permanecer ali, sobre a montanha, de forma cômoda, sem ter que descer para enfrentar a realidade. Mas outros fazem uma interpretação muito significativa e bonita. Naquele tempo se esperava que o Messias viria e que ele iria habitar na tenda. Por isso, quando Pedro fala de armar a tenda, seria uma profissão de fé, reconhecendo que, de fato, Jesus era o Messias esperado. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E o finalzinho desta primeira parte do Evangelho mostra a verdadeira identidade de Jesus. De uma nuvem vem esta voz. A nuvem representa o próprio céu. É do céu que vem esta voz que diz da identidade de Jesus. Este é o meu Filho amado. Ouvi-o. A identidade de Jesus é ser filho do Pai Eterno. Tanto que é justamente esta sua identidade que foi colocado à prova pelo demônio no deserto, quando Jesus foi tentado. Portanto, esta é a identidade de Jesus. E a segunda parte do Evangelho que nós ouvimos hoje nos fala da expectativa de que Elias deveria vir antes do Messias. Por isso os discípulos perguntam a Jesus: Elias não deve vir antes do Messias, como dizem os escribas? E Jesus concorda: sim, Elias deverá vir para deixar tudo preparado. Mas Jesus diz: Elias já veio. No entanto, não o acolheram. Quem seria este Elias que Jesus diz que já veio, mas não foi acolhido? Ao contrário, foi perseguido. O próprio João Batista, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. Portanto, Jesus
concorda com os discípulos que, de fato, Elias deveria vir, no entanto diz, ele já veio, mas fizeram com ele tudo o que queriam. Não acolheram a sua palavra, ao contrário, como sabemos, mataram João Batista, como estava escrito sobre ele, diz o próprio Evangelho. Portanto, vamos permitir que esse trecho do Evangelho nos ajude a compreender a verdadeira identidade de Jesus, o Messias, o Cristo que veio para nos salvar, o Filho amado do Pai Eterno. Este é o meu Filho amado, ouvi-o. Nós temos a grata alegria de escutar Jesus através do seu Evangelho. E hoje, mais uma vez, tivemos o nosso coração aquecido pela Palavra de Deus. Por isso vamos, com gratidão, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor, nosso Criador, te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Pedimos a graça de permitir que mais uma vez Jesus se transfigure diante de nós e que saibamos acolher a Sua verdadeira identidade. Ele é o Teu Filho amado e nós queremos escutá-lo sempre. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade. Que sejamos sempre enriquecidos pela mensagem do Evangelho e que façamos todo o esforço necessário para que a Palavra de Deus seja praticada na nossa vida. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade. Pedimos a luz do Teu Espírito para colocar em prática a mensagem de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.